September we met, I can tell by your smile. Bom dia, queridos! Que bom iniciarmos o nosso dia na presença do Senhor. Terça-feira chegando, você aí do outro lado tomando o teu cafezinho, eu aqui tomando o meu cafezinho e o melhor, né? Nos deliciando com o café e ouvindo uma reflexão de Deus ao nosso coração. Oh, coisa boa, hein? Hoje vai ser um dia bom, vai ser melhor do que foi ontem. Você crê? Eu creio, eu recebo e eu decido ter um dia bom. Muitas vezes a palavra do Senhor, queridos, muitas vezes não, a palavra do Senhor está aqui, pronta, com todas as promessas dele. Porém, quem vai decidir viver essas promessas, viver dias incríveis, viver dias abençoados, é você. Somos nós que decidimos. E isso é importante, nós pensarmos, pararmos e refletirmos, cuidarmos de nós, né? E viver o que Deus tem de melhor para nós todos os dias. Amém? E falar na palavra de Deus, hoje eu quero falar um pouquinho sobre a questão do nosso olhar. Queridos, muitas vezes nós tiramos o nosso olhar do Senhor Jesus e colocamos o nosso olhar, tornamos ele com um olhar de natureza humana. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, lá na parte A, diz assim, ó, deixa eu abrir aqui. Hebreus, tá lá no Novo Testamento. Joia. Hebreus 12, versículo 2, só a parte A, a primeira parte ali. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Quero repetir. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Queridos, nem todos os nossos dias aqui nesta terra são fáceis, não é mesmo? E como tem sido os seus últimos dias para você? Pensa um pouquinho, como tem sido? Muito difícil? Não tem sido dias bons? Tem sido dias de muito choro? Ou tem sido dias de muita alegria, de muita paz? Amados, na nossa jornada aqui nesta terra, nós iremos passar sim por provações, seremos muitas vezes injustiçados, muitas vezes seremos traídos, talvez pelas pessoas que nós menos esperávamos, né? Teremos muitas decepções e problemas que podem até fazer você pensar que não conseguirá resistir, né? Os chamados dias maus. Porém, queridos, independentemente do que você for passar, existe algo que você precisa fazer. Sempre. Isto é como se fosse uma ginástica para nós todos os dias, para deixar o nosso corpo saudável, né? Mas esta seria uma ginástica espiritual, ou seja, para deixar a nossa alma, a nossa mente saudável. E essa ginástica, queridos, é nós estarmos sempre diante das situações, sejam boas, sejam ruins, ficarmos sempre olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé. E quem é Jesus, queridos? A partir do momento, meus amados, que nós tiramos os olhos do Senhor e começamos a olhar para situações terrenas, humanas, que nós enfrentamos no nosso dia a dia,
nós iremos fracassar. Nós iremos trazer dor ao nosso coração. Tem uma passagem muito interessante da palavra do Senhor, que vocês devem conhecer, a passagem de Pedro. Quando Pedro passa por aquela experiência de andar sobre as águas. E ao passar por essa experiência ali, se você ler esse trecho, tem algo que nos ensina, que é a questão do concentrar. Se concentrar é algo muito importante. Dentro daquele barco, queridos, no meio daquela tempestade, quando Pedro começa, quando ele inicia aquele andar nas águas em direção a Jesus, porém, quando ele percebe a força do vento, o que acontece com ele? Ele afunda. Quantas vezes, queridos, em meio à nossa tempestade, nós começamos a olhar a força do vento e nós decidimos parar. E nós decidimos atirar o nosso olhar em Jesus e colocar o nosso olhar na força humana, achando que aquele vento vai nos derrubar. E, na verdade, a gente observa com esse olhar humano e deixamos ele realmente nos derrubar. Queridos, nós precisamos ser firmes, porque as situações nossas que passamos no dia a dia, ela vai querer sempre nos empurrar para o lado oposto. As pressões vão querer sempre te distrair e tirar o seu olhar de Jesus. As circunstâncias, elas vão sempre tentar fazer você parar e olhar para trás. E olhar para trás. Queridos, que nesta manhã você venha compreender que você precisa ser firme. Você não pode deixar as correntes fortes da água, os ventos fortes deste sopro, deixar você afundar. Não se contente, meu amado, em ficar achando que isso não é para você, que realmente foi muito forte e eu vou ter que ficar parado, eu vou ter que me afundar. Não. Se contente, não se contente. Olhe para Jesus. Olhe para Ele com determinação. Olhe para o Senhor firmemente. Olhe para Ele como um vencedor, como uma pessoa que está passando por esta tempestade, mas que vai permanecer firme. Talvez o seu cabelo vai cair um pouco, vai ficar desarrumado, talvez algo vai te machucar, mas o que importa é que você estava olhando para Jesus e passou por essa tempestade e terminou em pé. Queridos, proteja o seu coração. Proteja o seu coração do desânimo, proteja o seu coração da tristeza, proteja o seu coração de palavras duvidosas. Pare de ficar limitando aquilo que o Senhor tem para você, né? Pare de ficar ouvindo opiniões alheias sobre as decisões que somente você pode tomar. Pare de ficar pensando para os outros, o que você acha? Ainda mais se a questão envolve só você. O que você acha? Isso não é qualidade de pessoas vencedoras. Pense em você, pense, leve isso ao Senhor Jesus. Olhe para Jesus firmemente. Com certeza, meus queridos, o Espírito Santo sempre tem algo a dizer. Mas o que nós precisamos, semana passada eu até ministrei sobre isso aqui, nós precisamos calar as outras vozes. Nós precisamos calar, não é aquela ação de sei lá e bater na boca não, hein, gente? Ei, parou, né? Mas calar é parar de dar ouvidos a outras vozes que querem te tirar da direção, do olhar de Jesus. Pare. Né? Siga firme, mantenha o seu olhar firme em Jesus e Ele te salvará, e Ele pegará na tua mão e te sustentará neste momento de tempestade na sua vida. Talvez, querido, a direita
pode parecer um caminho correto, né? Ou a esquerda pode parecer um caminho atraente. Mas o que eu quero dizer para você hoje, olhe para frente. Continue somente com o olhar para Jesus, que você encontrará a resposta certa sobre como você deverá agir e para onde você deverá prosseguir. Saiba de uma coisa, você que está aí me ouvindo nesta manhã, sempre existirá uma saída quando você estiver olhando firmemente para Jesus. Sempre haverá uma saída quando você estiver com os seus olhos fixos apenas no Salvador Jesus Cristo. Amém? Esta é a palavra de Deus ao seu coração nesta manhã de terça-feira. E eu quero orar por você que não tem conseguido ficar olhando somente para Cristo, e sim olhando para as circunstâncias, olhando para o que os outros vêm falando para você, olhando para o lado esquerdo, direito e perdendo a direção correta. É para você que eu quero, é por você que eu quero orar nesta manhã. Amém? Oh Deus maravilhoso, Deus de graça, Deus de poder. Oh Deus, obrigada pela tua palavra ministrada aos nossos corações, que nós venhamos, Senhor, a ficar com os nossos olhos atentos, firmados no Senhor, o consumador da nossa fé, Pai. Senhor, por mais que as situações externas, por mais que as opiniões alheias queiram me influenciar, eu sei, Senhor, que em Ti que eu encontro a minha resposta, Senhor. Por isso, Senhor, nós decidimos nesta manhã continuar olhando firmemente para Ti, independentemente, Senhor, do que nós estamos vivendo. Dai-nos, ó Deus, o discernimento, dai-nos, Senhor, o olhar de como nós devemos, Senhor, prosseguir, ó Pai, para que nós venhamos, ó Deus, perceber que quando estivermos desviando do nosso foco, que o Senhor venha nos atentar e fazer que nós venhamos erguer a nossa cabeça e olhar para Ti, o nosso consumador da nossa fé, que é o Senhor Jesus. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado e tem estado conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, fiquem na graça, fiquem na bênção do Senhor, fique com seu olhar fixo a Cristo todos os momentos da tua vida. Ó, vigia, vigia. A palavra de Deus fala, vigiai e orais. Vigia, amém? Você que está aí me ouvindo pela primeira vez, esteja aí se inscrevendo no canal, deixando seus comentários, deixando o seu pedido de oração. E para você que já está aí, ó, há tempinhos coladinho aí comigo, esteja transmitindo esta mensagem de fé, de esperança aos contatos das pessoas que você conhece. Fique com Deus, tenha uma terça-feira boa, perfeita e agradável aos olhos do Senhor. E até amanhã, grudadinho aqui neste canal com coisas boas que virão ainda, que virá